CYJ 590, 640 kHz, Natal. Rádio Globo Inverno. Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. Manhã da Globo começa. Brasil. Com alegria e sem pressa. Variedades, um show de notícias chegando a você. A Globo. Manhã da Globo. Manhã da Globo. Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Bom dia, bom dia, bom dia. Da Rádio Globo. São 10 horas e 5 minutos. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Quinta-feira, 9 de julho de 2015. Está começando na Globo Natal, mais uma manhã da Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! A partir de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, Cidadão Globo cuidando de você, a música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185 e o show de informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. No show de informações, a primeira de hoje, Levi Araújo, bom dia. Ok, Duarte, bom dia, um abraço a você que está ligado na Rádio Globo. Só lembrando que o pagamento do mês de julho do INSS começa no dia 27. A todos muita luz, muita paz, que Deus abençoe a cada um que estiver ouvindo a Globo nesse momento. Tá certo, Levi, daqui a pouco mais informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo, inclusive com relação à aprovação pelo Senado isso é uma boa para o aposentado pensionista, né? Equiparando o reajuste do salário mínimo às aposentadorias e pensões. Nós vamos comentar sobre isso ainda hoje aqui no Manhã da Globo. E agora, Frank Sinatra, a voz, grande Frank Sinatra, né? Um dos maiores cantores e também atuou no cinema. Não foi lá essas coisas todas como ator, mas marcou presença com a sua voz, né? Inesquecível. E uma dessas músicas que ele gravou fala do homem na sua expectativa de um dia estar diante de si mesmo e fazer uma reflexão e saber se valeu a pena a vida. O autor dessa música quer dizer o seguinte, que a vida que vale a pena é aquela em que você possa dizer um dia, né? Eu fiz do meu jeito. Quer dizer, eu vivi do jeito que eu queria viver. Frank Sinatra em My Way. São 10 horas 13 minutos. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Vamos juntos com o coração. Rádio Globo Inverno. Bom dia, bom dia, bom dia. Da Rádio Globo. São 10 horas e 14 minutos. Show de notícias agora ao vivo para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Atenção aposentados e pensionistas do INSS, o Senado aprovou a medida provisória 672, que estende
a política de reajuste do salário mínimo até 2019. Quando passou pela Câmara dos Deputados, o texto recebeu emenda que estendeu a política de reajuste para os benefícios da Previdência Social, inclusive para quem ganha mais que um salário mínimo. O texto segue agora para a sanção ou veto presidencial. O abacaxi, a batata quente, vai para as mãos da presidenta Dilma Rousseff. Ou ela aprova, ou ela vai suportar o ônus do veto. Politicamente muito ruim para ela se ela vetar, se ela não aprovar, se ela não assinar. O negócio é o seguinte, você sabe que já faz alguns anos, quem ganha mais do que o mínimo como aposentado ou pensionista, pode ser R$1 a mais, está perdendo para o índice da inflação, o índice que reajusta a inflação. Quer dizer, o índice que reajusta o salário mínimo baseado na inflação anual. Acontece que o governo, já há alguns anos, adotou uma política que favorece o reajuste do salário mínimo. O governo coloca sobre o reajuste a variação do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulado ao ano anterior, e mais a taxa de crescimento real do PIB apurada nos 2 anos anteriores. Por esse motivo, que o aposentado e o pensionista que contribui sobre 3 ou 4 mínimos, aquele que ganha 3.000, 3.500, 4.000 reais, aposenta e aí vai perdendo, e com algum tempo depois ele está recebendo apenas um salário mínimo. Isso é matemático isso. Se eu recebo um reajuste melhor do que o seu, eu vou ter um patamar de rendimento maior do que você com o passar dos anos. Não há nem o que discutir. Mas agora, aprovado o que foi no Senado, em 2016, 2017, 2018 e 2019, quem ganha mais do que o mínimo, quem recebe benefício previdenciário, seja aposentado ou pensionista, vai ter o mesmo patamar do percentual do reajuste do salário mínimo. Então, quando for janeiro de 2016, quando o salário mínimo subir, INPC mais taxa de crescimento real do PIB, a mesma coisa vai acontecer com o rendimento de quem recebe da Previdência mais do que um salário mínimo. Tá? O governo diz que é contra, a presidenta Dilma é contra, porque, segundo ela, vai aumentar o rombo da Previdência. Isso significará alguns bilhões mensais a partir de janeiro do ano que vem. E o que é lamentável, nisso tudo, é porque, eu até já comentei aqui, nós temos, o cidadão, ele tem sempre a esperança de que um dia vai surgir um partido, um governo, um líder, que faça tudo direitinho. Não só no sentido da honestidade, mas também de ser sensível às causas de cada um. Infelizmente, o que a prática diz é que não existe um governo, não existe um regime, não existe um partido desse jeito. Nunca existiu, nunca vai existir. Então a presidenta é contra que o aposentado e o pensionista tenha um reajuste igual ao que é dado ao salário mínimo, que já é pouco. Esse reajuste dado ao mínimo, ele já perde para a inflação real. A inflação real é aquela que você sente no bolso. E tem uma inflação oficial, que é aquela que o governo diz, olha, o índice nacional de preço ao consumidor foi tanto, aí vamos repassar tanto.
Mas, na verdade, o real é o que você sente no bolso quando você vai pagar a prestação da sua casa, quando você vai pagar a sua conta de água, a sua conta de luz, quando você vai colocar gasolina no seu automóvel, quando você vai fazer sua feira. Então, a partir de 2016, quer dizer, o próximo reajuste e até 19, depois eu não sei como é que vai ser. Né? Inclusive essa emenda, essa medida provisória, essa MP 672, ela determina que até o final de 2019, o governo vai enviar ao Congresso Nacional um projeto definindo o modelo de reajuste para o período de 2020 a 2023. Então até 2019 está definido. Tá? A partir de janeiro do ano que vem, aposentados e pensionistas vão receber o mesmo índice dado ao reajuste do salário mínimo. Tá? Estou falando aquele que é mais do que o mínimo, porque quem já recebe o mínimo, não há o que discutir, o mínimo é o mínimo, a lei determina que tem que ser o mínimo. Então, quem é aposentado e pensionista já recebe o mínimo. Até então, né? Até agora, hoje, o governo repassa aquele cálculo que é feito sobre o INPC. Tá? Espero que você tenha compreendido. Você que se aposentou com 3 mínimos, com 2 mínimos e meio, com 2 salários mínimos, e agora você está recebendo somente um, por quê? É porque você foi perdendo nessa pequena diferença, né? Mas que com os anos acumulando, dá uma grande diferença. Por isso que você pergunta, por que eu me aposentei com 2 e agora eu estou só com 1? É por isso. Então, o Congresso Nacional e o Senado da República deram o sim, sinal verde. E agora vai chegar na mesa da presidenta esse baita desse abacaxi para ela descascar. Né? Porque ou ela aprova, e segundo o governo, vai aumentar o rumo da Previdência, ou ela veta, e aí, meu amigo, politicamente seria terrível. A presidenta Dilma vive uma espécie, para quem gosta de astrologia, um inferno astral. Né? Ela esteve também como eleita presidenta, agora na reeleição já não foi mais tão bom assim, foi uma reeleição muito difícil, muito complicada, né? Foi farpa para tudo que é lado, inclusive uma disputa de baixo nível, né? E você percebe com toda a grandeza do PT, com a presidenta no poder, com Lula nos bastidores, a presidenta teve dificuldade de vencer a Aécio Neves, né? Que também não é um grande nome, não é um grande líder, não é um grande estadista, né? Vamos admitir, o Brasil está carente de grandes nomes. Pergunto a você, estudante do ensino médio, pergunto a você, estudante universitário, pergunto a você de nível superior, quem é o grande nome da política brasileira que surgiu nos últimos anos? Quem é? Quais são grandes nomes? Não me parece que vamos ter aí uma resposta positiva. Né? Mas, quer dizer, mesmo sem enfrentar um grande adversário, a presidenta já teve dificuldade de se reeleger. Aí depois veio o escândalo da Petrobras, esse negócio da energia, isso é um absurdo isso. Nós estamos pagando a terceira energia mais cara do mundo, isso é uma vergonha para um país que tem a bacia hidrográfica que o Brasil tem. Isso não existe isso. Tem país aí que, se a gente fosse o Brasil, se a gente tivesse ao menos um pedacinho da bacia do Amazonas, né? Rio São Francisco, se a gente tivesse ao menos um pedacinho, né? Então a situação do governo é muito difícil e ainda mais agora a presidenta tem que resolver se veta ou se aprova essa medida provisória 672, que vai melhorar um pouco a vida dos aposentados e pensionistas. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. 10h26.
Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Obras serão retomadas em 22 vias de Natal. Mesmo sem a definição do Tribunal de Contas da União sobre os preços de aquisição de asfalto e insumos usados para obras de pavimentação asfáltica no país, o secretário municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, Tomás Pereira Neto, confirmou que o prefeito Carlos Eduardo decidiu não esperar mais e autorizou a realização de licitação pública para capeamento e recapeamento de 22 ruas de Natal. O governo deverá investir, o governo municipal, cerca de 6 milhões nessas obras, recursos oriundos do Ministério do Turismo. O secretário informou também que tem 900 mil disponíveis na Caixa Econômica que não foram usados pela gestão anterior para recapeamento da Avenida Ayrton Senna, na Zona Sul de Natal, uma obra orçada em 1,7 milhão. Será complementada com recursos próprios do município. Para essa obra, segundo ele, será feita uma licitação no dia 21 de julho, enquanto para as obras das outras 21 ruas, a licitação ocorrerá no dia 23 do mesmo mês. O secretário disse que os recursos da rubrica Qualificação de Corredores Turísticos foram garantidos já em abril pelo ministro do Turismo, Henrique Alves, que ainda contempla cerca de 2 milhões para obras de drenagem dessas ruas e avenidas. Então, com relação também aqui ao viaduto do Baldo, o secretário também confirmou que dentro de 2 ou 3 semanas, para a licitação para a contratação da empresa que executará as obras de substituição dos 40 aparelhos de apoio do viaduto do Baldo, cuja recuperação e obras do canal estão concluídas. Então teremos na Zona Leste, Ribeira, a Rua Esplanada Silva Jardim, aquele trecho ali da Almino Afonso, com a travessa das Donzelas, Mãe Luísa, a Avenida João 23, Rocas, Rua Jordanês, Areia Branca, Pastor Clímaco Bueno e Varela Santiago. Areia Preta, Governador Silvio Pedrosa, Pinto Martins e Dionísio Figueiredo. Temos também no setor norte, Zona Norte, Potengi, Rua Guadalupe, aquele trecho da Avenida das Fronteiras até a João Medeiros Filho. Lagoa Azul, trecho entre a Avenida Bumba, Meu Boi, e também o acesso ao ginásio Nélio Dias. Teremos também Nossa Senhora da Apresentação, Rua João Paulo II, Zona Sul, Ponta Negra, avenidas em Ponta Negra, como era Ivan França, Neópolis também, enfim, Ayrton Senna, vários trechos, no total de 22 vias, serão beneficiadas agora com essas obras, com de capeamento e recapeamento. Você sabe de tudo no Manhã da Globo e nós voltamos em 2 minutos. Rádio Globo. Rádio Globo. Faça diferente. Faça propaganda. Anuncie na Rádio Globo Natal e tenha retorno garantido. Aqui seu anúncio vai dar o que falar. Ligue para o nosso departamento comercial 4006-6186. Reserve já o seu espaço. Rádio Globo Natal. Primeiro lugar no Ibope. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. 10h32. O show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo.
Uma discussão no trânsito pode ter sido motivo da morte de um motociclista na Avenida Prudente de Moraes. Testemunhas dizem que a vítima estava sendo perseguida. Um homem, identificado como James Souza, de 25 anos, foi atropelado e morto na Prudente de Moraes, Lagoa Seca, enquanto parava a motocicleta que pilotava. De acordo com testemunhas, ele vinha sendo perseguido por um veículo que colidiu com a moto de forma proposital. O fato aconteceu por volta das 8 da noite e foi testemunhado por várias pessoas que trafegavam no local. Uma delas foi a estudante Yara Oliveira, que viu o exato momento do impacto. Ela estava conversando com algumas amigas quando viu a colisão entre o carro em movimento e a moto que estava parada. O motoqueiro parecia fugir do homem do carro, mas acabou sendo atingido de forma muito violenta ao ponto de nem ter chance de ser socorrido. A vítima era funcionária de uma loja de telefonia e voltava para casa no momento do acidente. Segundo o agente de trânsito de Natal, que também presenciou o fato, o atropelamento foi criminoso. O agente diz que viu tudo e pode até ser chamado para depor sobre isso, pois deu para ver que o carro se chocou com a moto de forma direta e proposital. Os peritos do ITEP estiveram no local do acidente, analisaram todos os detalhes e fizeram anotações importantes. Em seguida, o corpo da vítima foi conduzido para a sede do ITEP, na Ribeira, para fazer a devida necrópsia. É lamentável que o trânsito tenha se tornado uma verdadeira selva e alguns motoristas e pilotos de moto também muitas vezes agem como verdadeiros animais. Eu já comentei aqui outro dia que é melhor, sempre que possível, manter a calma, manter a tranquilidade, porque não adianta transformar o seu veículo numa arma. O Detran, há muitos anos atrás, fez uma campanha bem interessante, que tinha como slogan o seguinte: não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você. Então, lamentavelmente, ninguém mais está se entendendo no trânsito. E quem dirige automóvel reclama de quem pilota moto, e quem é piloto de moto reclama de quem dirige automóvel. Ninguém consegue se entender. Agora você imagine, o descontrole emocional. Talvez esse motorista tenha levado uma trancada do motociclista, mas mesmo que tivesse sido, isso aqui é uma suposição, alguém começou aí um bate-boca e precisa disso. Existe a informação aqui que o carro seria um veículo Etios com placa de Parnamirim. Tá? Não se sabe a avaria que o veículo sofreu, o que poderia ajudar a polícia a identificar o autor. Então, lamentavelmente, as pessoas estão usando o carro como arma e não apenas com aquilo que o automóvel é. O carro ou moto, um meio de transporte, um veículo de transporte, para agilizar, para otimizar a sua vida. Lamentavelmente. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo.
Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. São 10 horas e 40 minutos. Nós não estamos apresentando hoje o quadro A Procura da Felicidade, porque nós estávamos fora do ar, apenas transmissão pela internet, ok? Show de notícias, mais uma, para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Uma menor de idade, uma garota de 17 anos, foi apreendida quando levava pão para o CDP de Apodi. Aí você vai dizer, mas o que é que tem uma garota levar pão para um presidiário? Nada, né? O pão é um dos alimentos mais consumidos no mundo. O próprio Jesus comia pão. Só que esse pão que essa menina ia entregar para um detento no CDP de Apodi, não era um pão qualquer. Era um pão recheado com maconha. Além dos pães, ela portava uma sopa. Informação foi confirmada por Márcio Moraes, diretor da unidade prisional. Ela tem 17 anos e afirmou que entregaria comida para o detento chamado Uésio Nunes. Esse detento está preso desde 2009 e responde por furto e tráfico de drogas. Após uma leitura no sistema de monitoramento pela diretoria do CDP de Apodi, a polícia militar foi acionada. E se não fosse a instalação desse sistema de monitoramento de câmeras, o pessoal não teria conseguido detectar que essa menina estava tentando levar a maconha dentro dos pães para o CDP lá de Apodi. A menor foi liberada, apesar de que vai prestar depoimento hoje, na delegacia de Apodi. Essa não é a primeira vez que tento entrar com drogas no CDP de Apodi. Em outra oportunidade, traficantes tentaram entrar com drogas e serras, também usando uma menor. O problema é esse. Menor de 16 anos, mesmo com a vigoração dessa nova lei, você está vendo aí a menina com 17 anos, o que é que ela está fazendo? Levando droga, tentando entrar com droga no presídio para um detento. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Esmaltes Dot da cor dos seus sonhos. Com a linha de esmaltes Dot você faz sucesso por onde você for. São dezenas de cores incríveis, entre cremosos, transparentes, cintilantes, glitters. E você pode fazer sucesso de vendas no seu armarinho, na sua perfumaria, no seu mercadinho com esmaltes Dot, tá? É só você ligar para o Armazém Paulino, 3421 1341, 3421 1341. Você encontra também esmaltes Dot na perfumaria Dois Irmãos, na Avenida 10, quase em frente ao Shopping 10, no Alecrim, no 3223-1001, 3223-1001, esmaltes Dot da cor dos seus sonhos. Manda um abraço para o meu amigo Almeri, aqui na Maripesca. Ele está lembrando que a família de Nivaldo Vital da Silva, convidando os demais parentes e amigos para a missa de 30º dia, manda celebrar em sufrágio de sua alma. A celebração ocorrerá nesse sábado, dia 11, às 19 horas, na capela do edifício residencial Cristo Redentor, na rua Nascimento de Castro, em Lagoa Nova, ali em frente ao depósito Armazém Pará. Antecipadamente agradece aos que comparecerem a este ato de fé cristã.
Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. Ok, são 10h49 na Globo. Essa aqui é para você que gosta de Romaria. Romaria Canção Nova, Cristo Redentor. Saída dia 3 de janeiro. Bom Jesus da Lapa, Brasília, Divino Pai Eterno, Curitiba, Blumenau, Madre Paulina, Gramado, Canela, Foz do Iguaçu, Canção Nova, Campos do Jordão, Frei Galvão, Aparecida, Rio de Janeiro. E tem também o 8º Evangelizar em Fortaleza com Padre Reginaldo Manzotti. Você pode pagar de forma parcelada, ônibus categoria turismo completo. Ligue agora 3661 1538, 3661 1538, ou então 9441 2474, 9441 2474. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Você sabe que fugiram 9 na madrugada de ontem do Centro de Detenção Provisória de Parelhas. A polícia recapturou 7. A polícia trabalhou, viu? Dos 9, só faltam 2. Os presos fugiram na madrugada de ontem por um túnel de 3 metros de profundidade na cela 2 da unidade prisional. Os últimos 2 presos que estavam escapando foram vistos pelos agentes que estavam vigiando o CDP pelo sistema de câmeras. Após a recontagem, o CDP de Parelhas está agora com 66 presos. Policiais de Jardim do Seridó, Currais Novos, Caicó, Carnaúba dos Dantas e do estado da Paraíba foram acionados para capturar os detentos. José Adonis da Silva, Fábio Henrique da Silva Mendonça, Reginaldo Calixto de Souza, Adailton Gomes de Oliveira, Edson Nascimento da Silva, Ícaro Agostinho da Silva e Eduardo da Silva dos Santos foram recapturados. Os que estão ainda foragidos são Jandisson Douglas Lima e Libânio Bento Fernandes. Esses 2 continuam foragidos. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. O Sisutec registrou 211 mil candidatos inscritos nessa edição, segundo o balanço do Ministério da Educação. O número ficou bem abaixo dos 345 mil do ano passado. Mas também, sem edição no primeiro semestre, teria mesmo que cair, né? O Sisutec oferece vagas gratuitas em cursos técnicos, em instituições públicas e privadas de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, com base na nota do Enem. Esse ano, as inscrições foram adiadas mais de uma vez e não houve adição no primeiro semestre. E a oferta de vagas também foi menor. O resultado da primeira chamada foi divulgado na terça, anteontem, dia 7. As matrículas começaram ontem e vão até amanhã. A segunda chamada será divulgada no dia 14 de julho e o período de matrícula ocorrerá de 15 a 17 deste mês. As vagas não preenchidas serão ofertadas pela internet na página do Sisutec no período de 20 de julho a 2 de agosto. Qualquer pessoa poderá se inscrever nessa etapa, independentemente de ter feito o Enem. A única exigência é ter concluído
o ensino médio. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Nós estivemos fora do ar durante algum tempo agora pela manhã, por isso não colocamos no ar o quadro A Procura da Felicidade. Estávamos apenas pela internet. Ok, então amanhã a gente volta com o quadro dentro da normalidade. Eu quero dizer para um ouvinte nossa que nos ligou da Zona Norte com relação a um problema que está acontecendo lá numa escola, que amanhã nós trataremos desse assunto, né? Inclusive, nós temos muitos assuntos para o quadro A Procura da Felicidade, e esse aqui, inclusive, pode ser um deles, porque está acontecendo uma coisa lá numa determinada série e que tem a ver com a atitude de um professor, né? Vocês sabem da minha admiração, do meu respeito por essa categoria chamada professor. Vocês sabem que eu tenho lutado aqui por eles. Vocês sabem que eu tenho dito aqui que o Brasil nunca será um país grande, na essência da palavra, enquanto tratar o professor da maneira que nós tratamos. O professor hoje, além de ganhar mal, o professor hoje é desmoralizado na sala de aula. Desmoralizado pelos alunos, muitas vezes até pelos pais dos alunos que vão lá trocar, tomar satisfação com o professor. É só o menino chegar em casa e dizer alguma coisa, o pai e a mãe vai querer lá esculhambar com o professor. Mas também, a bem da justiça, nós temos também casos em que o professor, como qualquer ser humano, também às vezes não se comporta como devia. E é o que está acontecendo numa escola na Zona Norte, que eu não vou agora falar nada de nome de ninguém, porque é uma questão muito séria e que está prejudicando dezenas de alunos. Então a senhora que me ligou, não se preocupe, tá? O assunto está aqui comigo. E eu não vou tratar dele hoje, porque nós estivemos aí um bom tempo, né, sem o programa no ar, né, através das nossas ondas médias, né? Estávamos apenas na transmissão pela internet, ok? São 10 horas e 58 minutos e meio no Manhã da Globo. No Cidadão Globo, o pessoal da Zona Norte, lá do Grão-Moré, reclamando, Rua Iguapé, à noite, está um breu, né? Um escuro tremendo, muitas luminárias apagadas, e independentemente de ser dia ou noite, Rua Iguapé, lá no Grão-Moré, o pessoal da CEMOF tem que dar uma passadinha lá, porque o calçamento, a situação está muito difícil, tá? Nessa rua. Um abraço, viu, Paulo Enfermeiro, aí acompanhando também o Manhã da Globo, na Zona Norte. Parabenizando o sobrinho dele, o Lucas, Pedro Lucas, por ter passado na Marinha, e ele diz aqui, incentiva a juventude a buscar caminhos do bem. Muito bem, Paulo. Tá? Pedro Lucas, parabéns para você, tá? Muito sucesso aí na sua nova vida, né? Na sua carreira militar. Você está na Globo. Na Bolsa de Oportunidades, você ligando para o Manhã da Globo, Júlio César quer trabalhar de ASG, 8803-5042, 8803-5042, vendo casa no Pajuçara com escritura pública por apenas 50 mil, 9669-9765. Vamos para o Globo no ar. Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Ok, são 11 horas e 5 minutos. Agora tem futebol, tem Ivan Nunes em cima do lance. Rádio Globo, futebol. Rádio Globo, em cima do lance. Olá, Duarte, bom dia, amigos do Manhã da Globo. Como sempre, estamos chegando em cima do lance. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Ok, são 11 horas e 9 minutos. E agora, para você que nasceu em 9 de julho, o que os astros dizem para você em o dia em que você nasceu. Os nascidos em 9 de julho
têm tanto poder criativo de imaginar hipóteses de trabalho incomuns, quanto a capacidade prática de realizá-las. Assim, eles têm um efeito marcante no mundo à sua volta. Muitos desejam compreender melhor os processos da vida e da criação, pesquisar a maneira como as coisas funcionam, fracionar ideias e objetos e juntá-los novamente. O domínio da técnica baseado na experiência é normalmente essencial para o seu sucesso. Durante toda a vida, os nascidos nesse dia sentem-se fascinados pelas coincidências, poderes ocultos e pelas manifestações da natureza, para os quais não há explicação aparente. A maioria pode contentar-se em ter ou em ler acerca do que já é sabido sobre esses mistérios, mas alguns dos nascidos nesse dia chegam até a tentar solucioná-los pessoalmente. Se surgir alguma oportunidade real de descoberta, eles raramente a deixam escapar. As mulheres, nascidas em 9 de julho, são extremamente independentes, na maioria das vezes autossuficientes, mas se trabalharem em casa, provavelmente orientam a família por trás dos panos. Quando e se chegar o momento de dirigir a empresa da família, devido a uma doença ou morte do marido, elas não hesitam em assumir esse papel. Como sócias, as mulheres de 9 de julho parecem ter uma capacidade natural para observar e para oferecer sugestões construtivas sobre a maneira como algo pode ser realizado. Muitas vezes, os nascidos em 9 de julho sofrem uma série de desilusões e podem seguir sem reconhecimento durante anos. Nesse período difícil, quase todos retêm o sentimento interior de seu próprio valor, mas se forem repetidamente rejeitados e frustrados em suas tentativas, os menos evoluídos podem desistir ou recolher-se em um mundo extremamente fantasioso, interior e irreal, possivelmente tornando-se amargurados ou frustrados. Os nascidos nesse dia gostam de investigar, descrever, escrever ou discutir praticamente qualquer área da vida que os interesse. Sua ilimitada curiosidade leva-os para lugares estranhos e desconhecidos, tanto figurativa quanto literalmente. Para eles, o que os demais chamam de estranho talvez possua interesse saudável e vale a pena ser examinado. Podem parecer normais ou convencionais, mas apesar disso, tem uma espécie de atitude curiosa que dá a entender aos outros que seus pensamentos e preocupações dificilmente pertencem ao lugar comum. Rádio Globo. 11h12 na Globo. E agora, cuidando de você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Não sei se você já ouviu falar na dieta alcalina. Bom, se você ouviu ou não, mas se você tem curiosidade de saber, nós vamos tratar um pouco desse assunto agora, aqui no quadro Cuidando de Você. Você vai conhecer, por exemplo, quais são, pelo menos uma lista aqui, né, de alimentos considerados alcalinos. O que é alcalino, né? O que é alcalinidade? Qual é o contrário de alcalino? Inclusive tem muita gente utilizando esse método para emagrecer, né? Segundo especialistas, alimentos alcalinos ajudam no processo de emagrecimento. Então, como está na moda, tudo agora que se faz é para emagrecer. Aliás, um parêntese. Isso é um paradoxo tremendo. Hoje o mundo quer emagrecer. A humanidade quer ficar magra. E nunca a humanidade comeu tanto quanto hoje. Nunca tivemos uma oferta de alimentos igual a essa no mundo, em nenhum momento da história. Desde o tempo da caverna, o homem nunca teve uma oferta de comida como hoje. Emagrecer e deixar o corpo livre de toxinas são as promessas que vem conquistando a turma adepta da dieta do pH. A ideia por trás do método é ajustar a alimentação para deixar o pH do sangue mais alcalino.
A mudança seria suficiente para favorecer a eliminação de toxinas. Na prática, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que mais destaque para cereais integrais, frutas e verduras na hora de montar o prato, enquanto carne vermelha e leite integral ficam de lado. Existem algumas propostas positivas na dieta do PH, mas nenhum estudo científico foi feito para provar que ela pode levar ao emagrecimento. Então, vamos conhecer aqui alguns alimentos que poderão ajudá-lo nessa tal dessa dieta do PH. Vamos começar aqui pela maçã. Não sei se vocês perceberam, a maçã já foi mais saborosa. A maçã tinha cheiro. Onde é que foi parar o cheiro da maçã? Você chegava no supermercado, naquelas gôndolas de frutas, você sentia de longe o cheiro de maçã, agora acabou. Né? Essa dieta coloca no cardápio alimentos saudáveis, como frutas e verduras e legumes. E retira as carnes gordurosas, a farinha branca e industrializados, que em excesso fazem mal à saúde. Tá? Qualquer dieta, é muito importante saber disso, qualquer dieta para emagrecer deve se preocupar com o número de calorias ingeridas. Se você gasta mais calorias do que consome durante o dia, você acaba emagrecendo. Por isso a medida é tão importante. Não há comprovação nenhuma de que a alimentação de toxinas, que a eliminação de toxinas provoque perda de peso. Além disso, homens e mulheres em diferentes faixas etárias têm necessidades calóricas diferentes. Então não é uma coisa linear, né? Cada um, dependendo da idade e do que faz durante o dia, precisa de uma quantidade específica de calorias, uns mais, outros menos. Você não pode... Essa história da dieta de 1.200 calorias, você para consumir 1.200 calorias, você tem que fazer um esforço danado. Porque você, veja bem, tem sanduíche aí que tem 1.000 calorias. Quer dizer, um sanduíche que você toma com refrigerante, já é a quantidade suficiente de calorias para quem está no processo de emagrecimento. Seria no máximo 1.200 calorias. Então, para você ver, você sem perceber, você pode estar consumindo 3, 4 mil calorias, né? Sem você perceber. Gordura localizada, por exemplo. Qualquer alimento gera um resíduo tóxico, naturalmente diluído em água pelo organismo. Portanto, quanto mais toxinas ingeridas, maior a retenção de líquidos. Para manter o pH do sangue mais alcalino, essa dieta promove a eliminação de toxinas. Por isso dizem que essa dieta elimina até 8 quilos em um mês. Mas a maior parte dessa perda corresponde à água, né? Não é gordura, é só água. E a eliminação de toxinas não promove o emagrecimento, como é prometido. Não há necessariamente redução do percentual de gordura corporal, apenas uma redução da retenção de líquidos. O que não significa muita coisa. Outra coisa também que eu gostaria de colocar aqui com relação a essa questão da alcalinidade é que muita gente não sabe. O pH do sangue deve ficar em torno aí de 7,4, mais ou menos. Mas para você manter isso, você tem que prestar atenção no que você está comendo. Por exemplo, emagrecer e deixar o corpo livre de toxinas são as promessas que vem conquistando a turma adepta da dieta do pH, né? E tem muita gente se preocupando com isso, achando que só isso vai fazer emagrecer.
Como dito antes, uma vantagem desse tipo de dieta é estimular o consumo de alimentos integrais, o que contribui para a qualidade nutricional da alimentação e também para melhorar a digestão. Além disso, o aumento do consumo de alimentos integrais diminui o índice glicêmico, reduzindo a liberação de insulina corporal e favorecendo a saciedade. Dificilmente a água que você consome tem pH 7,4. Dificilmente. Se fizer uma pesquisa até água mineral, talvez não dê esse pH. É o ideal para o sangue. Uma pessoa saudável tem que estar com pH do organismo 7, alguma coisa. Você tem uma ideia, o pH do refrigerante não chega a 4, é 3 e pouco. Quando você, atenção mamães que estão deixando o filhinho tomar uma latinha de refrigerante, somente à base de cola. Quando o seu filho toma uma latinha de refrigerante cola, o pH do sangue do seu filho cai tanto que seu filho, para regularizá-lo imediatamente, precisaria, e não, evidentemente ele não vai fazer isso, ele morreria. Ele teria que tomar 35 copos d'água com pH correto, para compensar o que a lata de refrigerante descompensou. Você está entendendo o que significa isso? Então você imagine quem toma refrigerante toda hora. Mais dia, menos dia, vai morrer. Porque não tem quem aguente. Né? Tem gente que toma 1 litro de refrigerante de uma vez. É fácil. Vai para o rodízio de pizza. Você não tem como comer pizza meia hora, 40 minutos no rodízio sem tomar refrigerante. Porque muita gente não sente gosto de pizza com suco de laranja, com suco de cajá. Né? Já pensou pizza com suco de uva? Só se for recomendação médica, né? Então o que acontece? Você está no rodízio, come pizza, toma refrigerante, come pizza, daqui a pouco você tomou 1 litro de refrigerante. Né? Então, converse com o seu médico também com relação a essa questão do pH. Porque o pH do sangue é muito importante e você precisa de uma dieta alcalina. E aí está fora açúcar, está fora derivados de farinha de trigo, porque o trigo é moído, triturado do tamanho, fica uma concentração violenta. Por isso, quando você come um pão, o seu índice glicêmico sobe mais do que se tivesse comido açúcar. Né? Então pense nisso e um bom pH para o seu sangue. Tá? Amanhã tem mais cuidando de você, dicas de saúde no Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Rádio Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. 11h27. Dot da cor dos seus sonhos. Com a linha de esmaltes Dot você faz sucesso por onde você for. São dezenas de cores incríveis, entre cremosos, transparentes, cintilantes, glitters. E eu quero chamar a atenção de você, você que tem armarinho, perfumaria, mercadinho em qualquer lugar do estado, você pode também vender esmalte Dot. É só ligar para o Armazém Paulino, 3421 1341, 3421 1341. Você pode também ligar para a Perfumaria Dois Irmãos, que tem esmalte Dot também para revenda. 3223-1001, 3223-1001, esmaltes Dot da cor dos seus sonhos. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Situação difícil na economia brasileira e a taxa de desemprego vai subindo. Já passou dos 8% no trimestre, segundo o IBGE.
O rendimento médio real habitualmente recebido em todos os trabalhos ficou estável, numa comparação ao trimestre de dezembro a fevereiro 2015. Né? O rendimento médio real habitualmente recebido em todos os trabalhos de 1.863, é um rendimento médio. Né? E as pessoas que estão à procura de emprego já começam a perceber que está ficando mais difícil, e também aquelas pessoas que estão no trabalho, que estão no mercado, mas estão vendo seus colegas serem demitidos e começam a ficar também, né, preocupados com a sua própria sorte. Eu não sei como é que esse negócio vai ficar. A crise está muito grande. E a taxa de desocupação do trimestre imóvel, encerrado em maio desse ano, foi estimada em 8,1% para todo o Brasil, ficando acima da taxa do mesmo trimestre do ano anterior, que seria 7%. E superando também a do trimestre encerrado em fevereiro, que ficou em 7,4%. O rendimento médio real habitualmente recebido em todos os estados, como eu já falei, ficou estável, né? Ficou aí na média de R$ 1.863, frente ao trimestre de dezembro a fevereiro de 2015, que foi de 1.877, e em relação ao mesmo trimestre do ano passado, 1.870. Nesses momentos de crise, é que você coloca, né, tem a oportunidade de colocar em prática a sua capacidade de empreendedor, não é? Porque uma coisa é você viver reclamando do seu emprego. Uma coisa é você viver reclamando do seu patrão. Uma coisa é você viver reclamando das suas condições de trabalho. E outra coisa, completamente diferente, é você provar que você tem capacidade para ser empreendedor. Não é? Por exemplo, você trabalha há 10 anos numa empresa. E aí você tem se queixado. Situação difícil, o salário não é bom, você não gosta da cara do seu patrão. Tem uns colegas também que você não aguenta, você está perto dos seus colegas porque você não tem outra coisa para fazer. E aí, você faz um teste. Você pede demissão, né? Já que o emprego é muito ruim, os colegas não são legais e o patrão também não tem futuro. Aí você pede as contas do emprego. E aí você pega o dinheiro das suas contas e você monta o negócio. Né? Você vai ser dono do seu próprio negócio. Você não vai mais passar pelo constrangimento de ser mandado por ninguém. E aí, você vai provar para você mesmo se você tem competência para gerenciar, para gerir, para administrar. Digo-lhe antecipadamente uma realidade: poucos têm competência empreendedora, poucos têm. Por isso, tem muito mais pessoas trabalhando do que pessoas comandando, do que pessoas dirigindo. Né? Você não pense que uma pessoa é dirigente porque ele obriga os outros a serem dirigidos por ele. Não. Uma pessoa é diligente e dirigente também, né? Porque tem que ser diligente, L-I-G, porque ela tem competência para gerenciar, né? Ela tem competência para administrar, né? Então, uns nascem para administrar e outros para serem administrados. Só que ninguém quer admitir isso, né? Se você perguntar a uma pessoa por que é que ela não conseguiu vencer na vida, ela vai dizer que foi por causa dos outros, né? Eu não tive oportunidade, eu passei 20 anos na empresa, a empresa não me deu nada de futuro.
Eu passei 10 anos na empresa, nunca saí do lugar. Porque é muito cômodo você culpar os outros pela sua desgraça, né? Pela sua incompetência. E na verdade, você começa na verdade a crescer quando você é uma pessoa capaz de admitir as suas fraquezas, as suas fragilidades. Não é? Inclusive é mais honesto. Né? É mais honesto você dizer assim, não, eu trabalho porque não sei ser patrão. Do que dizer assim, não, eu trabalho porque o meu patrão não presta. Não, o seu patrão é seu patrão. Você é empregado, saia para ser empregado de outro. Ou então monte a sua empresa. Monte o seu próprio negócio. Monte o seu próprio empreendimento. Né? 11h35. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. 11h37. 11h38, 11h38. Esmaltes Dot da cor dos seus sonhos. Você pode encontrar esmalte Dot também na Perfumaria Dois Irmãos, ali na Avenida 10 no Alecrino, 3223-1001, 3223-1001, ou então você liga para o Armazém Paulino, 3421-1341, 3421-1341, esmaltes Dot da cor dos seus sonhos. Bolsa de oportunidades, Mateus, quer trabalhar de auxiliar de pintura de automóveis. Quem quiser contratá-lo, telefona 8752-2917, 8752-2917. Ainda na Bolsa de Oportunidades, Eliel quer trabalhar de caseiro, 8716-6918, 8716-6918. E Fabiano quer trabalhar de motorista, carteira D de dado, 91446392, 91446392. Agora vamos viajar no tempo, porque vem aí a música inesquecível do dia. Tavito, Rua Ramalhete. Onze horas e 44 minutos. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Ontem à noite, mais um assalto a ônibus, linha 68, Alvorada Petrópolis, Avenida Boa Sorte, Zona Norte. Aí o ladrão entrou, ele tem 19 anos, embarcou no ônibus e tentou roubar o motorista. Tentou e conseguiu. O motorista entregou o dinheiro do apurado, né? Mas aí tudo bem? Não. Após o assalto, o motorista resolveu perseguir o ladrão. Não só perseguiu, como conseguiu prendê-lo com a ajuda de um dos passageiros. E permaneceu até que a polícia chegou e levou o ladrão para a delegacia de plantão da Zona Norte. Foi autuado em flagrante e aí sabe Deus o que é que vai acontecer. Daqui a pouco a justiça não vai permitir que ninguém, nenhum presídio, nenhum CDP receba preso, falta de condições. Mas aqui nós temos uma questão, o motorista arriscou. Por que arriscou?
Porque os motoristas e os cobradores já perderam a paciência. Perderam os nervos também, né? A saúde. Tem muitos aí em tratamento psiquiátrico, de tanto assaltado que já foram. E interessante é que quando a mídia mostra o bandido, muitas vezes a população, ao invés de raiva, se penaliza dele. Porque tem bandido que é mostrado na TV, que acabou de apanhar. Às vezes a população revoltada lincha o camarada. Tem bandido que só de brincadeira fica dizendo que está arrependido. Tem bandido que já roubou 50 vezes e está dizendo que nunca mais vai roubar. E a imagem é muito importante para o ser humano, né? A visão é um atributo importante para o ser humano. A visão e a audição. Então, quem vê o bandido no programa de televisão pedindo desculpa, dizendo que está arrependido, dizendo que foi machucado, faz com que a pessoa que está assistindo fique com pena dele. E essa imagem é a que fica. Por quê? Porque você não viu a imagem de desespero da vítima na hora que foi assaltada, na hora que foi raptada, na hora que foi estuprada. Não tem essa imagem. A imagem que tem é do bandido. Nos Estados Unidos tem muitos programas de televisão, muitas séries. Nós pegamos aqui nesses canais pagos, como o ID, né? O Identificação Discovery, que é 24 horas crime. Aí quando vão entrevistar o bandido no presídio, você fica com pena dele. Porque o cara pegou perpétua, pegou pena de morte, está no corredor da morte, aí ele conta lá uma história muito lamentosa, que teve uma infância muito difícil, que foi abandonado pelos pais, aí você termina com pena dele. Então a imprensa mostra muitas vezes o ladrão, o estuprador, o assaltante, dizendo que está arrependido, dizendo que não vai fazer mais isso, dizendo que bateram nele, e ele termina passando a imagem que ele é um coitado, né? Quando o coitado é aquele que foi vítima, que foi ameaçado de morte, que foi, enfim, esse é que é o coitado. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. 11h52. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Prefeitura de Natal divulga aprovados em concurso para professor. 386 vagas para professores em diferentes áreas. O resultado está disponível no Diário Oficial do município de hoje, tá? Pode conferir. Foram 5 vagas para professores de artes visuais, 15 para intérprete de Libras, 5 para professores de Libras, 80 para educadores infantis e 200 vagas para professor do ensino fundamental 1º ao 5º e 16 para professores de língua portuguesa, 5 dança, música, teatro, geografia e ciências, 6 para professores de história, 9 para educação física, 9 para ensino religioso, 10 para matemática e 6 para inglês. Ok? Você que fez o concurso, confira aí. O resultado está disponível no Diário Oficial do município de Natal desta quinta-feira. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Nós estamos terminando mais um Manhã da Globo. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, a partir das 10 da manhã, aqui na Globo, com mais um Manhã da Globo.